Boa tarde, bem-vindos a mais esta sessão de uma questão de ética, que será a terceira sessão deste primeiro ciclo que lançamos este ano. Connosco temos aqui o professor André Dias Pereira, da Universidade de Coimbra, que será o moderador desta sessão. Ele é também da direção do Conselho Nacional de Ciência para as Ciências da Vida, de Ética para as Ciências da Vida, e vamos já passar ao painel. Depois desta sessão, nós vamos regressar em outubro com um novo tema, saúde global, como a saúde dos ecossistemas afeta e está profundamente interligada com a nossa saúde. Por isso, vejam este debate e fiquem a saber que em outubro teremos mais debates sobre ciência e ética, uma colaboração do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e a Ciência Viva. Obrigada. Muito boa tarde, muito obrigado. É uma honra, enquanto Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, poder ocupar este lugar, moderar esta terceira sessão, neste ciclo de colóquios, uma questão de ética, como construímos a cidadania digital, e hoje temos efetivamente um tema que se intitula Privacidade Digital, com ponto de interrogação. Poderemos daqui a pouco discutir se deveria ser privacidade digital com ponto de exclamação. Mas para nos dar pistas de reflexão sobre este tema, contamos com três ilustres professoras, com três académicas, sobretudo três pessoas que têm pensado muito nestes temas. Uma vinda da Sociologia, a outra da Economia do Bem-Estar e, finalmente, da Filosofia, designadamente de Ética Aplicada. Passo a explicar. A professora Ana Viseu, que está aqui presente neste nosso auditório, na Ciência Viva, vem da Sociologia da Ciência e da Tecnologia, tendo desenvolvido estudos muito meritórios no Canadá, nos Estados Unidos, e tendo voltado a Portugal, onde é professora associada na Universidade Europeia e tendo desempenhado também vários cargos académicos em universidades portuguesas e também a nível da União Europeia, cargos de júri, de acordo com a investigação que fiz. E, portanto, é uma socióloga que nos vai falar sobre a sociologia da ciência e da tecnologia e como é que a privacidade digital poderá ter cabimento neste espaço. Em casa, por motivos da pandemia que ainda estamos a atravessar, e peço desculpa desde já pela quebra da privacidade, a professora Sandra Maximiano, que é doutorada em Economia, especialista em Economia do Bem-Estar, professora associada do ISEG, Universidade de Lisboa, também autora de numerosas obras e que também participa com colunas de imprensa conhecidas, em jornais conhecidos, todos nós, como o Expresso, mas também com publicações internacionais nas revistas da especialidade. Muito obrigado, professora Sandra Maximiano, irá falar em segundo lugar. E, finalmente, temos, e apresento por último, porque é a minha presidente, e irá encerrar esta primeira fase do painel, a professora Maria do Céu Patrão Neves, que é a presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, professora catedrática de Ética da Universidade dos Açores, com formação académica no Kennedy Institute of Ethics, onde foi também Visiting Scholar. Tem um percurso internacional nos mais altos areópagos do conhecimento científico, é autora e coordenadora de livros a nível internacional, tendo recentemente lançado um grande livro sobre bioética em língua inglesa, com autor, sendo, portanto, coordenadora desse livro e autora contenhava desse livro extraordinário, Global Bioethics, que já está, enfim, na minha mesa de trabalho. Mas está aqui exatamente para refletir enquanto filósofa de ética aplicada. E, portanto, com este painel temos a sociologia, temos a economia do bem-estar, economia, e temos a filosofia. Ou seja, temos duas ciências sociais e depois teremos essa reflexão ética, a reflexão filosófica sobre este processo. E, desde logo,
gostaria de saudar a organização por, nesta fase final, neste terceiro momento destas 3 conversas, ter colocado, efetivamente, em evidência a importância das ciências sociais e da filosofia na reflexão sobre isto. Isto não é um problema apenas da engenharia informática, não é um problema apenas dos matemáticos, não é um problema apenas de engenharia em geral, é também, e sobretudo é um problema de todos os conhecimentos e também de todas as humanidades. Mas, efetivamente, iríamos começar por ouvir a professora Ana Viseu e eu perguntava o seguinte: privacidade digital. Alguns autores, lembrei-me de John Harris, que afirma claramente que temos que esquecer o direito à privacidade. Será que ainda há lugar à privacidade, designadamente no mundo digital? Bem, começo então. Peço desculpa. Em primeiro lugar, obrigada. Em segundo lugar, uma mini clarificação, que eu não sou bem socióloga, os sociólogos não gostariam disso. Eu tenho formação em Ciências da Comunicação, mas a minha área é Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Mas sim, para mim, eu posso cair dentro da Sociologia. Ora bem, se existe privacidade ou não. Na verdade, o conceito de privacidade é um conceito difícil não só de definir teoricamente, mas muito difícil também de definir na prática. Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas, quando se faz um inquérito sobre privacidade, as pessoas costumam demonstrar-se preocupadas com a sua privacidade. Mas as mesmas pessoas que se demonstram preocupadas com a privacidade, se lhes derem uma bolacha grátis em troca do seu nome e da sua morada, rapidamente também farão essa troca. Ou seja, o conceito de privacidade nunca foi um conceito fácil de definir, nem fácil de trabalhar com. E nós sempre fizemos trocas. Ou seja, se nos dão qualquer coisa, nós estamos dispostos a abdicar de partes da nossa privacidade. Dito isto, a verdade é que quando a internet começou, e se nós formos procurar na história da internet, e para nos focarmos sobre a privacidade digital, aquilo que vemos é que nos primórdios da internet havia a ideia da anonimidade total. Aliás, o famosérrimo cartoon de "Na internet ninguém sabe que és um cão", que foi publicado no New Yorker em meados dos anos 90, penso eu que talvez um excelente símbolo daquilo que a internet era. A internet era descentralizada, a internet era completamente anónima. Não ser anónimo na internet requeria trabalho. Era preciso nós darmos um passo extra para deixarmos de ser anónimos. Isso já não é assim. Hoje em dia, a anonimidade na internet é realmente uma fantasia e requer muito trabalho. Ou seja, se eu quiser hoje em dia manter algum nível de anonimidade e de privacidade na internet, eu tenho que ter algum conhecimento técnico, eu tenho que ter cuidado, eu tenho talvez que ter dinheiro para comprar algum tipo de tecnologia que me permita manter a minha privacidade, e mesmo fazendo tudo isso, é possível e talvez provável que a minha anonimidade não seja total. Ou seja, nós passamos de uma infraestrutura técnica em que a anonimidade era a norma para uma infraestrutura técnica em que a falta de privacidade é a norma. Isto não é novo. O problema em si não é de todo novo. Eu relembro que, e eu costumo falar disto com os meus alunos, que em princípios dos anos 2000, Lawrence Lessig publicou um livro em que dizia uma coisa que na altura era revolucionária. Dizia ele que, ao contrário do que se pensava sobre a internet, que era um mundo utópico, em que éramos todos iguais, em que ninguém sabia quem é que nós éramos, na internet o código é a lei. Ou seja, se nós mudarmos o código que rege a internet, nós estamos efetivamente a mudar o próprio ecossistema, o próprio mundo da internet. E o que tem vindo a acontecer é que, por uma série de razões, muitas delas relacionadas com o comércio, com a necessidade de mais segurança no comércio para haver transações comerciais, algumas delas relacionadas com a segurança nacional, o código tem vindo a mudar.
E o código mudou de forma a que a internet hoje, se pensarmos na internet como um mundo, é um mundo diferente daquele que era há 20 anos atrás. E neste novo mundo, a privacidade não é um bem com grande valor, porque na verdade aquilo que as empresas rapidamente perceberam é que saber o que nós fazemos quando estamos online é uma fonte de lucro. E por conseguinte, as empresas começaram a desenhar sistemas que captam tudo. E durante muito tempo, esse tudo não servia para muito. Ou seja, os dados eram captados e permaneciam guardados. Hoje em dia, esses dados são minados e são depois utilizados para manipular comportamentos. Eu não sei se quanto tempo é que terá passado. Sim, mas foi um belíssimo início de conversa, ou seja, esta mudança da internet e do mundo digital realmente é uma primeira reflexão. Em 30 anos foi de facto uma mudança interessante. Não sei se quer complementar ou se... Não, tem sido uma mudança completamente radical. Eu não sei se é, quer dizer, aquilo que nós conhecemos hoje como a internet é um animal diferente. Não é mesmo a mesma coisa. E aqueles ideais utópicos que existiam, quer dizer, hoje quem está nas redes sociais saberá que a ideia da internet como um mundo utópico, onde somos todos iguais e não há racismo e não há desigualdade, quer dizer, esse ideal caiu por terra. Mas, para além disso, o que nós temos hoje, que torna ainda mais difícil a possibilidade de manter a privacidade, é que as empresas captam, quer dizer, tudo o que nós fazemos com algum objeto digital é transformado em dados. Ou seja, para haver comunicação entre mim e o meu telefone, ou entre mim e o meu computador, tem de haver uma interação, essa interação é transformada em dados, esses dados são captados, esses dados são tratados, esses dados são minados, e depois, para além de tudo isso, temos as ações, obviamente, dos governos, identidades, algumas delas não governamentais, e isto tem estado muito na berra, por exemplo, quando a Vodafone foi abaixo, quer dizer, estes piratas, etc., que vão captando dados a todos os níveis, ou seja, a outra mudança importante é que a própria infraestrutura da internet, que era descentralizada, hoje em dia já não é. O tráfego hoje na internet, 50%, 60% do tráfego vai para 2 ou 3 sites, ou seja, toda aquela ideia também da descentralização, do poder que estava absolutamente nivelado na internet, na própria infraestrutura da internet, desapareceu. E por isso é um mundo diferente. Então, esse é um excelente mote para passarmos para a economia, para exatamente perguntar à professora Sandra Maximiano, que estuda, como já disse, a economia pública e o bem-estar, se a privacidade acaba por ser um produto ou um bem escasso e que é objeto de transações económicas. Enfim, como é que analisa este problema? Será que ainda há privacidade digital na nova economia digital? Boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Também aqui só uma pequenina retificação. Eu sou da área também da economia e bem-estar, de uma forma mais oficial dentro da instituição a que estou ligada, mas a minha área também de investigação tem muito a ver com a área da economia comportamental, que obviamente está em todo interligada, e eu vou fazer também a ponte entre os dois aspectos, entre a economia e bem-estar comportamental e aqui a questão da privacidade digital. Não, eu acho que a privacidade digital é um bem escasso. Portanto, e dizendo isto, significa que não existe de todo, é uma utopia pensarmos que temos essa privacidade digital. Não significa, porém, que não fosse algo desejável, não é? Portanto, eu acho que a privacidade digital é mais do que estar anónimo. E aqui também já foi referido, e muito bem, não chega o anonimato para garantirmos que temos privacidade. O problema tem muito a ver, e também foi aqui referido, com esta grande coletânea de dados, e esses dados até podem ser feitos de uma forma agregada, cá está, mantendo a anonimidade, até pensarmos que não estão incluídos dados tão pessoais quanto o nome, quanto o telefone, ou identificações que vão ligar exatamente cada compra a uma pessoa específica. As empresas têm isso, muitas delas, mas o grande problema aqui tem a ver com
a forma como esses dados são tratados e depois são utilizados para manipular comportamentos, não é? Portanto, e para manipular escolhas, ao fim e ao cabo, que deixam de ser totalmente livres e que passam a ser também um produto fabricado dessa própria informação que vem da falta de privacidade. Portanto, e aqui então, quando falamos de garantir a privacidade, garantir o anonimato, temos que garantir também mais do que isso, é garantir que temos uma sociedade um pouco mais livre dessas manipulações comportamentais. E contra mim, cá está, falo, porque também estou envolvida muito numa área comportamental, que ao fim e ao cabo usa muito técnicas de nudge e de própria manipulação para alterar comportamentos com uma perspectiva de melhoria do bem-estar público. Mas temos aqui duas vertentes, não é? Portanto, temos aqui as boas intenções, não é? Portanto, por vezes, determinadas organizações que tentam utilizar esses dados e algumas técnicas com um propósito bom, mas depois temos, obviamente, uma série de empresas que têm um propósito que não se coaduna com os interesses coletivos, não é? Temos aqui um interesse que pode ter, obviamente, as empresas ao maximizarem lucro e numa perspectiva económica empregam mais gente, portanto temos aqui a falar, aumenta a produtividade e aumenta dessa forma também o bem-estar, mas de uma forma mais, portanto não tem uma preocupação a primeira com os consumidores ou portanto, com a sociedade, nessa maximização de lucro, portanto, nessa função objetiva das empresas. Portanto, temos aqui depois um uso dessa informação para um objetivo que pode não ser consistente com essa maximização do bem-estar social. Portanto, e temos aqui então este grande espaço para intervir, não é? Portanto, temos a privacidade sendo um bem escasso e preciso para garantir a liberdade. Ao mesmo tempo, temos que pensar que existem organizações e empresas que estão a fazer uso desses grandes dados e de cada vez mais uma capacidade, porque não tem a ver só com essa, como foi muito bem referido, não é só essa capacidade hoje em dia de recolher dados, tem a ver com a capacidade de tratamento dos dados, não é? Portanto, que hoje em dia é sem dúvida muito diferente do que era antigamente, portanto, e podermos depois usar esses dados para alterar comportamentos. Portanto, aqui a privacidade é muito difícil só definir pelo ficar anónimo. Depois uma outra questão, a questão económica, que também nós não sabemos, que também foi aqui tocado, quanto é que nós estamos dispostos a pagar pela privacidade. E como eu achei muito piada, não é? Quando nos dão alguma coisa de borla em troca do nome ou número de telefone, as pessoas nem pensam. Não é? Portanto, eu acho que há um ponto aqui muito importante que tem a ver com também a falta de literacia digital, que não passa só pelo facto de sabermos usar a internet, e hoje em dia uma grande percentagem o fazem muito bem, não é? Mas falta este outro nível de literacia digital que tem a ver exatamente com essa capacidade de percebermos as implicações de darmos determinados dados, se queremos ou não queremos dar, de termos uma perspectiva, uma análise futura das implicações dessa falta de privacidade, que é muito difícil termos, não é? Somos seres muito enviesados pelo presente, portanto cá está, se nos oferecerem alguma coisa, mesmo que seja uma caneta, que vai nos parecer ótimo, não é? No imediato, e não temos essa capacidade de pensamento a tão mais longo prazo. Portanto, isso tem muito a ver também com a necessidade de uma educação digital, de uma literacia digital, que acho que faz muita falta. E acho que ficaria pela minha primeira, não sei se há mais alguma questão relacionada ao conceito. Não, acho interessante irmos fazendo esta circulação e chegamos aqui já a um conceito fundamental, a literacia digital e a educação, e, digamos, criar orientações normativas para a própria sociedade e a reflexão sobre o bem comum, e isso leva-nos para a ética. Para uma primeira reflexão, podíamos fazer 2 rondas e depois passar ao público. Um bocado de debate, não é? Porque houve aqui coisas tão interessantes, já foram ditas, que se calhar depois interessava também. Então, ouvíamos agora a professora Maria do Céu Patrão Neves, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, portanto, Conselho também promotor destes debates,
como é que a ética aplicada pode dar um contributo para a organização da sociedade nestes desafios de grande, digamos, fragilidade da privacidade digital. Muito bem. As questões são difíceis, o desafio é enorme e de facto, saber como é que a ética ou a filosofia, em geral, aborda esta questão. Reparem, se a questão que foi aqui colocada, que aliás a professora Ana queria, quis imediatamente respondeu, será que existe privacidade digital? E todos nós temos mais ou menos a noção de que, depois a professora Sandra disse também que ela é extraordinariamente escassa, e é esta a sensação que nós temos. É que a privacidade vai se tornando cada vez mais estreita. E já aqui foi dito também que se vai tornando mais estreita pela evolução tecnológica e definitivamente pelas tecnologias digitais, mas também pela ação de cada um dos cidadãos, do próprio interesse das empresas, como aqui foi referido, pelo valor que os dados têm, se bem que aqui quem beneficia com os dados não é efetivamente o dono ou a dona dos dados, mas sim quem os obtém. E obtém, como já foi dito também, porque nós fortemente os vamos cedendo. Eu acho que a questão da privacidade digital, percebemos que cada vez mais ela é um mito. E não quer dizer que não seja importante mesmo como mito, quer dizer que nós ainda temos este resquício da necessidade de sentir privacidade. E eu devo dizer que do ponto de vista, e aqui muito claramente filosófico, a privacidade eu diria que é absolutamente indispensável para a construção da nossa própria identidade. E aqui nem sequer vou adjetivar a privacidade, vou só falar sobre privacidade. A privacidade é um espaço absolutamente indispensável para nós construirmos a nossa identidade. É aquele reduto para onde nós nos recolhemos, esse espaço único, às vezes não, necessariamente solitário, em que nos confrontamos connosco mesmo. Nós temos que ter um espaço de confronto connosco, um espaço de reflexão, um espaço de encontro, um espaço em que nos pensamos a nós, pensamos o outro, a relação com o outro, pensamos a relação com o mundo, e é assim que nós construímos a nossa própria identidade. E eu acho que este é o aspecto que, primeiramente, que para mim, mais importante é quando nós falamos de privacidade, porque a privacidade não é um bem comercializável, é de facto o espaço de construção, de revisão constante da minha identidade. Porque se eu hoje ajo de uma qualquer forma, se eu hoje me pronuncio de uma qualquer maneira, e isto fica gravado para sempre, indelével, é-me roubada a capacidade de eu evoluir, de eu me transformar, de eu ser outra coisa do que sou hoje. Isto faz parte da nossa identidade como seres humanos. Nós somos capazes de nos recriarmos constantemente ao longo da nossa vida. Nós somos capazes de hoje pensarmos, eu tenho sido e eu não quero ser. Eu quero ser antes outra coisa. E nós temos de facto essa capacidade. Ora, o atrofiamento da privacidade é o atrofiamento do espaço de construção de quem eu sou e do espaço de evolução de quem eu quero ser. E é nesse sentido que me parece que a privacidade é um bem absolutamente inestimável, absolutamente inalienável e que, para voltarmos à parte digital, e que está hoje sob uma ameaça ímpar. Mas, se me permitem ainda mais um apontamento, agora de natureza um pouco diversa, nós hoje também falamos sobre a identidade, parece-me, estou a fazer leituras, parece-me que nós hoje falamos um bocadinho da privacidade, era isso que eu queria dizer, da privacidade, como se ela fosse algo de absolutamente universal e unanimemente reconhecida
como fundamental e um bem precioso. Aliás, que é a minha posição. Mas a verdade é que não foi sempre assim. Nós até podemos dizer, bem, mas já se fala sobre privacidade em Aristóteles. Aristóteles é o primeiro grande filósofo que tematiza a questão da privacidade. Ele faz claramente a distinção entre a esfera pública, o espaço da polis, e a esfera privada, o espaço doméstico. E por isso o espaço doméstico da casa, do lar, da família é o nosso espaço privado. E por isso nós podíamos dizer, bem, a ideia de privacidade é ancestral. E está hoje a ser colocada em causa. Mas não é bem assim. Este é um primeiro paradoxo que nós temos aqui em relação à noção de privacidade. É que se é verdade que Aristóteles a tematiza, também nós verificamos que depois, ao longo da história do pensamento, a privacidade não tem grande relevância, não tem grande densidade, não tem grande substância. E só começamos a ouvir outra vez a tematização da privacidade com Locke, no século XVII, com Stuart Mill no século XIX, e verdadeiramente o tema da privacidade, de que nós somos herdeiros, aquele de que nós estamos hoje aqui a falar, é um conceito jurídico lançado pelo tal The Right to Privacy de 1890. E, por isso, temos que perceber que, apesar de ser uma noção ancestral, ela simultaneamente é extraordinariamente contemporânea. E, apesar de parecer que tem aqui unanimidade, nós vamos aos teóricos, sobretudo filósofos e teóricos desta área sob perspectivas diferentes, e não é sempre considerado como um direito inalienável. Alguns dizem que é apenas um interesse que merece proteção. Outros dirão que é um interesse que depende das circunstâncias, e há culturas em que nem sequer valorizam a privacidade. Por isso, o que eu quero aqui mostrar que há muitos paradoxos quando nós falamos na noção de privacidade. Recebo aqui a indicativa que é melhor não continuar nos paradoxos, falo dos próximos daqui a bocado. Não, de facto, suscita-me aqui algumas questões e perguntava realmente à professora Ana Viseu que realmente a privacidade, como vimos ao longo da história, nem sempre foi dominante. De facto, também com a criação da pequena família e com a urbanização, a privacidade, no sentido também de intimidade familiar, ganhou forte cidadania nas várias áreas da vida e, portanto, é com esse pressuposto do século XIX-XX que chegamos aqui, mas no século XXI, desde a guerra contra o terrorismo, quer agora a ideia da transparência, quer a ideia da guerra contra o branqueamento de capitais. Enfim, a privacidade digital está sob ameaça e por muito bons motivos. E, portanto, há aqui uma dialética permanente. Mas deixava aqui duas questões que me suscitaram as intervenções anteriores. Será que temos o direito a estar fora da rede? O direito a não viver o mundo digital? E houve já aqui uma sessão sobre a cidadania digital na relação com o Estado e todos esses problemas, portanto, não necessariamente, mas será que podemos ter esse direito a estar fora da rede? E um outro problema, o direito a esquecer, o direito ao apagamento de dados. Mas, enfim, são só reflexões para passarmos aqui uma segunda ronda na sua visão. Bem, são uma série de coisas incrivelmente interessantes e importantes. Eu diria o seguinte: eu estou plenamente de acordo com a ideia da privacidade ter muito a ver tanto com liberdade, como disse a Sandra, como identidade, como disse a minha colega Maria do Céu. Mas cuidado, porque a privacidade não pode ser vista como algo individual versus o coletivo. Ou seja, a privacidade sou eu, mas nós aqui também somos privacidade. Relativamente aos paradoxos, sem dúvida, aquilo que me lembro, na verdade, foram feministas nos Estados Unidos a lutar contra a ideia da casa como lugar privado, por causa de questões de abuso doméstico, etc. Não é? Ou seja, o direito à privacidade não é de todo soberano nem supremo. Há outros direitos que são igualmente importantes. Para além disso, nós o que me parece que vivemos hoje
é que quando nós temos tecnologia a invadir cada vez mais esferas da nossa vida, não deixa de haver, na verdade, espaços privados. Ou seja, eu em casa posso ter televisões que estão a ouvir o que eu digo, posso ter uma Alexa, posso ter uma Siri, posso ter, eu não sei os nomes dos outros. Mas, quer dizer, há N casos em que a Alexa, por exemplo, está constantemente a ouvir aquilo que é dito por nós. E depois temos, para além da audição, temos as nossas outras coisas em casa que vão medindo a temperatura que eu tenho em casa, que medem quando é que eu acendo as luzes, que sabem, quer dizer, esta ideia da Internet of Things e das casas inteligentes e das cidades inteligentes, tudo isso vem aumentar a falta de privacidade que já era grande e vem trazer essa falta de privacidade para as esferas onde nós intuitivamente achamos que estamos num lugar privado. Eu acho que isso é outra, quer dizer, já é difícil nós percebemos que tudo aquilo que fazemos online está sempre, ou seja, na verdade a privacidade digital não tem a ver com liberdade, nem tem a ver com a ação. Se eu não estiver online, não há nada a registar. Mas a partir do momento em que eu abro o meu telefone para abrir o meu browser, há uma ação. No fundo, online, a privacidade tem a ver com as ações que nós fazemos e com a agregação, como os colegas disseram, com a agregação dessas coisas, etc. O que acontece, que eu diria, é que, à medida que estas ações, à medida que nós temos tecnologia em esferas onde não as tínhamos, há muito mais coisas que estão a ser captadas e isso, quer dizer, aumenta exponencialmente a falta de privacidade, o perigo da falta de privacidade e, sobretudo, o facto de nós não estarmos habituados, ou seja, a algo, quer dizer, é difícil para nós percebermos também qual é o risco. A Sandra disse muito bem essa questão da análise futura, não é? Eu digo, quer dizer, a minha mãe é engenheira e é incrivelmente tecnológica e adora tudo o que é tecnologias e está-me sempre a chatear porque é que eu não arranjo uma boa Alexa lá para a minha casa. E por mais que eu lhe diga que não quero ter mais uma coisa a saber o que é que eu faço, ela diz-me a frase que, aliás, é muito ouvida quando se discute privacidade, que é: eu não tenho nada a esconder. E explicar a ideia de que isto não tem nada a ver com ter nada a esconder. Pois isso leva-nos exatamente Não tem nada a ver com isso. à tal mentalidade contra o terrorismo, contra a corrupção, contra o branqueamento de Justamente, capitais. que é A perigosa. ideia de que todos somos suspeitos, não há uma presunção de culpa e Não, temos que provar que não somos, Exato, e a ideia de que não que... temos nada a esconder. Claro, e a ideia de que, quer dizer, é verdade, eu acho que, obviamente, ninguém, a maioria de nós, se nos falarem de terrorismo, obviamente eu sou contra. O problema é que nós, para encontrarmos o terrorista, estamos a vigiar toda a gente. E isso para mim é problemático, mas sobretudo, quer dizer, eu vou passar a palavra à colega, mas eu acho que a vigilância que ocorre hoje em dia não tem a ver com terrorismo, não é? Tem muito mais a ver com consumo e com entretenimento. As minhas reações é precisamente pelo o interesse do tema. De facto, o terrorismo foi um pretexto válido num determinado momento, mas não é por causa do terrorismo que nós não temos hoje a privacidade ou que a privacidade digital que começa cada vez mais a ser um mito. E também não é por acedermos à internet, não é só essa questão. Ainda que, como a professora Sandra muito bem disse, nós estamos a desenvolver uma geração, que é uma geração digital, que tem todas as capacidades do saber, do fazer, mas não tem educação suficiente para saber utilizar, protegendo-se, protegendo a sua privacidade e protegendo os seus dados. Por isso, nós estamos muito mais virados para o saber mexer nos nossos gadgets, mas ainda há pessoas que têm aquelas palavras-passe simples, que nem as mudam, que deixam os ecrãs do computador aberto do seu local de trabalho, etc, etc. Por isso,
Agora, também não é só a questão da internet, porque afinal nós passamos por aqui e temos videovigilância, eu meto um cartão para ir levantar dinheiro no multibanco, toda a gente sabe onde está, o que é que eu fiz, eu passo na Via Verde, a mesma coisa, por isso, de facto, não há esse espaço. E a privacidade, e aqui não estou muito de acordo com a professora Ana, é primeiramente individual, absolutamente individual. No conceito em que eu falei como reduto de nós próprios. Depois, claro que é um conceito também comparativo, porque é a privacidade dentro de um contexto, sem dúvida nenhuma. Agora, aquele espaço que é só nosso, em que eu falei como, em termos de identidade, como espaço necessário para recriar a identidade, esse é absolutamente individual. E mal de nós se não tivermos um espaço individual. Porque então alienamo-nos nos outros e na sociedade. Já não somos nós próprios, somos a imagem daquilo que se pretende que sejamos. Por isso, num primeiro nível, a privacidade é absolutamente individual. A questão muito interessante, não só das feministas, não foram apenas as feministas, mas há todo um movimento que foi aqui apontado pela professora Ana, que reduziu o espaço da casa, reduziu o espaço doméstico, reduziu o espaço da privacidade familiar. Lembram-se certamente do nosso ditado, entre marido e mulher não se deve meter a colher, não é? Porque era privado. Ou todas as questões de uma pedofilia que atravessa gerações, porque também era privado, também fazia parte da vida doméstica, e podemos continuar por aí adiante. E por isso aquilo que nós percebemos é que há hoje a criminalização de algumas ações que antigamente eram absolutamente privadas. E nós compreendemos que assim acontece, mas temos também de saber tirar as ilações. Hoje, a vida privada não é o ponto fundamental. Hoje, na nossa sociedade, na sociedade em que nós vivemos, a vida privada não é o ponto de partida e depois daqui algumas coisas vão tornar públicas. Hoje, cada vez mais, tudo é público e nós estamos a lutar para que algumas coisas se mantenham privadas. E não é apenas por via da sociedade que foi buscar espaço da vida privada e o trouxe para o público, como toda a vida doméstica de agressão e de violência, mas somos nós também, os cidadãos, que expõem, quase que me parece que põem a roupa do avesso, se expõem totalmente. Nós hoje temos figuras públicas que, cada vez que acontece um evento da sua vida absolutamente privada, vêm mostrar, dizer, mostrar as fotos, contar, fazer narrativas, expor-se totalmente, despir-se totalmente, pôr do avesso a sua vida privada. E depois, quando a comunicação social começa a explorar, pedem respeito pela sua vida privada. Por isso, reparem que há aqui uma relação ambígua, dualista, entre o espaço do privado e do público. E hoje há muitas pessoas, há muitos cidadãos que fazem questão de expor a sua vida privada à procura de algum retorno. Porque, de facto, a relação entre o público e o privado é hoje extraordinariamente comercial. Não apenas em termos económicos, e a professora Sandra certamente falará sobre isso, mas quando digo comercial, no sentido em que nós trocamos. A professora Ana também já falou sobre isso. Eu vou a uma loja, querem-me dar um presente no dia em que eu faço anos e pedem-me não apenas o dia dos meus anos, mas querem saber a data. Eu disse, para que é a data? Qualquer que seja a data, eu faço anos nesse dia. Mas para os nossos dados, e mais a morada, e mais o estado civil, e mais não sei o quê. E a maior parte das pessoas dá em troca de uma bugiganga, como aqui já foi dito. Por isso, cá está, voltando a alguns pontos que foram ditos, somos nós também que temos que proteger os nossos dados. Agora, possibilidade total não existe hoje. Por isso, temos que investir na educação, na literacia, perceber que não basta saber mexer nos nossos gadgets, temos que saber relacionar-nos com eles de forma a proteger aquilo que para nós é importante. Pais e mães que vão pôr fotografias das criancinhas nuas no Facebook, será que não têm um momento de reflexão para perceber o quão perigoso isso é para as crianças, para a família? Há coisas que são básicas e eu espero que este debate aqui entre nós sirva também para alerta de algumas
pequenas dicas para as pessoas perceberem que somos todos nós agentes de preservação da nossa privacidade. Eu aproveitava para perguntar à professora Sandra Maximiano se há estudos na economia sobre a eficiência ou sobre os valores económicos de melhor distribuição dos bens e de melhor aproveitamento de bens escassos em sociedades com mais privacidade ou com menos privacidade. Enfim, talvez seja uma pergunta um pouco complexa. Sim. Enfim, é uma pergunta complexa e é muito interessante. Não, há muito pouca coisa que explora realmente a esse nível e de comparação entre países e o impacto que isso possa ter em outro tipo de variáveis, não é? Portanto, porque os impactos são multifacetados, não é? Temos aqui, como foi falado, aqui esta questão muito dual, não é? Mesmo na questão que se falou, por exemplo, da violência doméstica, nós podemos dizer que uma questão é tornar, eu nem diria tanto a questão da privacidade no sentido de o que é feito na esfera doméstica é privado e ninguém interfere. Portanto, há aqui outros valores que se sobrepõem a esses, não é? Portanto, mesmo da dignidade humana que se sobrepõe ao valor, está relacionado com a privacidade, mas que se sobrepõe aí, logo implica uma lógica de intervenção. Mas que há, por outro lado, a própria privacidade também pode proteger mulheres vítimas de violência doméstica, não é? Porque essa privacidade é o direito à privacidade que faz com que fortalece a voz das vítimas, não é? Que faz com que sintam, salvaguardem a sua liberdade de expressão e também de combate à opressão, salvaguardando a sua privacidade. Portanto, temos aqui esses dois aspectos, logo, só para dar aqui um exemplo, que será muito difícil medir quais são os impactos, não é? Positivos ou negativos para sociedades com mais ou menos privacidade. Temos que ir, acho que há alguns estudos que são feitos, mas para uma outra esfera, não é? Portanto, é muito difícil em termos agregados, mas acho que é uma questão muito interessante. Seria realmente se conseguir dar um indicador, fica também essa sugestão, não é? Criar-se esse indicador de privacidade, não só o indicador de haver mais ou menos privacidade, mas do impacto dessa privacidade com uma série em que se teriam que enumerar uma série de variáveis a inserir nesse tal construto, não é? Portanto, mas é muito complicado e não conheço. Dentro da pergunta a seguinte, e do ponto de vista económico, seria sustentável termos uma sociedade e uma economia a duas velocidades, ou seja, em que os cidadãos são cidadãos digitais e, portanto, dentro deste mundo com alguma perda de privacidade, mas em que haveria lugar para outros que se querem manter fora da rede, que se querem manter fora do mundo digital? Sim. Ou isso seria um custo eu vou falar agora, vou responder mesmo à economista. Há sempre lugar desde que haja mercado para isso, não é? Portanto, se começar, isto é como tudo, basta começar a haver, da parte de alguns cidadãos, e pode até começar por um pequeno grupo, uma exigência muito grande a não, cá está, a serem contra revelar a data de aniversário, a mostrarem, e mesmo até utilizando as redes sociais para esses fins, não é? Portanto, mostrando que procuram uma outra via, não é? Que se calhar querem outra vez também um acesso a serviços públicos menos digitalizados, o direito ao formulário em papel, portanto, coisas desse género, que não sei até que ponto, em termos de eficiência ou em termos de custos, o que é que isso implicaria, mas se houver procura suficiente, há possibilidade para tal. Portanto, tem muito a ver com a nossa procura enquanto consumidores, não é? Portanto, pode haver, até pode haver uma questão de moda que nos conduza nessa direção. É, portanto, não excluo esse ponto. Por exemplo, eu também pensei que com a questão da pandemia
E criaram-se novos hábitos de consumo e verificou-se que, e sobretudo então nestas novas gerações, liga menos materialistas, a valorizar muito mais outros aspectos, portanto a questão de bens cada vez mais sustentáveis, não é? Portanto não importa ter tanto, importa ter com alguma qualidade e com uma produção que seja sustentável a diferentes níveis, não é? Estamos a falar de combate ao trabalho infantil, como estamos a falar de cuidado do ambiente, portanto existe uma procura para isso. Portanto, se pensarmos nos anos 80, a preocupação não era essa. Portanto, a sociedade desenvolve-se e poderemos caminhar certamente nesse sentido e há espaço. Se houver procura para tal, há certamente mercado e depois haverão empresas que se preocuparão em oferecer essa privacidade e vender essa privacidade até como o seu ponto de distinção das outras, não é? Portanto, de uma forma mais economicista, não me espantaria que até pudéssemos avançar para lá. Esta pergunta, e também depois passaria para este lado do painel, a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que também está na apresentação do nosso debate. Até que ponto é que já haverá estudos económicos, estudos de reflexão ética, estudos de comunicação e sociologia sobre se foi uma aposta bem-sucedida ou não? E temos uma ex-deputada europeia que também nos pode dar algum olhar, agora passado também algum tempo, sobre essa experiência de aprovar um Regulamento Geral de Proteção dos Dados e se ele de facto, enfim, sem fazer agora um debate jurídico, mas dentro destas ciências estamos aqui a ver, se teve eficácia ou não, e mais que eficácia, que é um conceito que alguns juristas não apreciam assim tanto, mas teve validade, portanto, o meu professor Garcinheira Neves pode estar a ouvir, portanto, se teve validade, efetivamente, este Regulamento Geral de Proteção de Dados e em que é que ele poderia ser melhorado para que haja uma cidadania com individualidade, com dignidade humana, em que não sejamos apenas um objeto ao serviço de um mercado ou de um Big Brother, que está aqui patente em todos os vossos diálogos. Não sei se começávamos aqui vestindo o casaco de antiga parlamentar no Parlamento Europeu. O que é que nos diz em 2022 sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016, no qual também contribuiu ativamente? Para o qual contribuiu ativamente. Eu devo dizer que em relação ao RGPD, gostaria, com a brevidade do tempo que ainda nos sobra, de fazer só 2 comentários muito breves. Em primeiro lugar, se há espaço para melhoramento. Obviamente que há. Aliás, como jurista, sabê-lo-á muito melhor do que eu, uma peça jurídica responde a necessidades num determinado momento e tem um determinado prazo de vigência a partir do qual terá de ser revisto e vai ser revisto para ser melhorado. Em que sentido é que é melhorado? Melhor adaptado às exigências, às necessidades da sociedade. E por isso, já aqui foi dito, aliás foi o nosso ponto de partida com a professora Ana, sobre a grande evolução que a internet tem tido, a grande evolução que o mundo digital, que é muitíssimo amplo, tem tido e por isso é natural que o RGPD venha um dia a ser revisto, não obstante ser um regulamento e não uma diretiva. O segundo comentário sobre esta matéria tem a ver com o facto de nós, europeus, nós na União Europeia, termos de facto, a nível de proteção de dados pessoais, de dados sensíveis, o regulamento mais estrito, mais protetor em todo o mundo. Não é só nesta área, também, por exemplo, no que diz respeito a ensaios clínicos, também temos a lei mais restritiva, o regulamento mais restritivo, no que diz respeito à proteção dos animais para experimentação, a mesma coisa, no que diz respeito a leis ambientais também assim se verifica, e quando estas leis, e aqui vem a minha experiência de parlamentar, quando estas leis começam a ser desenhadas, são propostas pela Comissão Europeia e são depois trabalhadas ao longo de 2, 3 anos pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho,
surgem imensos lobbies a dizer que isto vai ser extraordinariamente prejudicial, que nos vai colocar numa situação de grande desvantagem em relação a outros grandes espaços geoeconómicos e políticos. E aquilo que se tem verificado em relação a todos estes exemplos que eu dei é que acabamos nós europeus por dar um exemplo que vem sendo replicado em outros espaços. E por isso nós devíamos era ter orgulho em termos conseguido dar este passo, já agora em relação ao RGPD, que foi um obstáculo enorme quando, ainda antes da administração Trump, se estava a celebrar um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. Era um obstáculo bastante grande, porque nós tínhamos uma proteção de dados muito maior do que norte-americana. Depois veio a administração Trump e acabaram-se os acordos. Um dia hão de voltar e, se calhar, este problema já não será tão grande assim, porque, de facto, outros passos têm vindo a evoluir para uma maior proteção dos dados. Se me permitirem, ainda há bocadinho falava a professora Sandra, e eu estava em pulgas para dar aqui um exemplo, tinha a ver com aquela questão, será que nós podemos ter aqui, no fundo, dois caminhos, o digital e um outro alternativo para quem não quiser entrar na rede, como diz. Eu não sou tão otimista. Meus amigos, professora Sandra, não sou tão otimista. Eu acho que não temos alternativa e aquilo que estamos a viver neste momento ainda é uma fase de transição. E o exemplo que eu queria dar, e que muitos conhecerão, foi muito divulgado na comunicação social, um senhor médico espanhol, de perto de 80 anos, que protestou porque não conseguia relacionar-se com o seu banco apenas por via digital e queria ter um espaço onde se sentasse e pudesse estar e pudesse conversar. E, realmente, como disse a professora Sandra, o movimento foi da tal ordem que criaram esse espaço. Agora, não deixa de ser interessante que um dos argumentos era porque ter aqui uma pessoa para atender as pessoas de idade, e claro que foi logo criado o limite de idade a partir do qual não há possibilidade do caminho alternativo. Por isso, nenhum de nós, mesmo os mais velhos, já não tem a possibilidade do caminho alternativo. Já tem que fazer todo o relacionamento digital. E mesmo para este senhor e para outros senhores da mesma idade, depois foi dito, porque isto tem outros custos. Dizia o banco esqueceu-se, é quando passou do atendimento físico para o atendimento digital, não baixam os custos. Mas agora, quando cria um regime de transição, de exceção, aí já fala dos custos. Meus amigos, nós temos que pensar estas questões num sentido holístico, perceber como todas elas estão efetivamente interligadas e perceber depois como é que cada um de nós, na posição que tem, e é ótimo estarmos aqui várias áreas diferentes, que têm abordagens diferentes do mesmo tema, perceber como é que cada um de nós, dentro da nossa área científica, académica, dentro da nossa área profissional, podemos dar um contributo para, numa sociedade que vai ser cada vez mais digital, não vale a pena parar o vento com as mãos, como é que numa sociedade que é e vai continuar a ser cada vez mais digital, nós podemos preservar aquilo que é fundamental para a identidade de cada um individualmente considerado e para as relações verdadeiramente humanas na comunidade que nós habitamos. Eu escrevi aqui caso Espanha, justamente. No que toca ao direito de estar fora da rede, eu tenho sempre, tal e qual como aqui a doutora Maria disse, eu tenho muitos problemas com esta ideia de pormos isto num discurso de escolha. Porque ainda que, quer dizer, em primeiro lugar porque estou de acordo, a escolha não existe, mas ainda que existisse, as escolhas que eu faço hoje relativamente àquilo que eu uso ou não uso online não são para sempre. Ou seja, eu uso um serviço hoje, a empresa que eu estou a usar é vendida, os dados são vendidos com a empresa e, de repente, amanhã é feito uma coisa com eles que eu não antecipava. O caso que eu costumo dar e que foi um caso muito falado, a maioria das pessoas, as pessoas mais novas não se lembrarão disto, mas quando a internet começou era toda textual e as pessoas interagiam por texto. E o texto aparecia no ecrã, depois as outras pessoas iam escrevendo e o texto desaparecia. E quem participava nesses diálogos achava que esse texto desaparecia para sempre. Então, quando, eu penso que foi a Yahoo, vendeu os registros de todo esse texto,
e a Google foram comprados pela Google, que criou uma ferramenta que permite a qualquer utilizador ir procurar. E este não quando tudo aquilo que tinha sido dito e supostamente era efêmero, passa a ser procurável e passa a estar lá para sempre. Qual é a escolha que é feita? A escolha que é feita é uma escolha de participação. Ou seja, se por um lado a escolha não existe, porque nós não podemos, eu não posso optar por não usar e-mail, eu não posso optar por não usar a catrefada de ferramentas que a minha universidade me diz para usar, eu não posso, quer dizer, poder posso, mas tenho que arranjar outro emprego. Mas mesmo quando a escolha existe, quando me pedem para eu fazer qualquer coisa, não significa que, passados uns anos, isso não vai ser possível fazer com os mesmos dados outras coisas que hoje não eram. E eu dei a minha autorização para A e este não quando está a ser feito B, que eu não antecipei, que eventualmente a companhia também não antecipou. O discurso da escolha põe o ónus no consumidor e, na verdade, aquilo que tem de ser feito, e tem de ser feito a priori, é desenhar ferramentas que não captem tudo. Não há necessidade de captar tudo o que eu faço online. Este problema só vai estancar um bocadinho quando isso começar a acontecer. Eu percebo que o meu banco queira captar muito quando eu estou a interagir com o banco, mas o Facebook, o Instagram, o TikTok, não é preciso. Mas os serviços são desenhados, as plataformas são desenhadas para captar absolutamente tudo. E outra coisa que eu gostava de falar muito brevemente é a questão do direito a ser esquecido. O direito a ser esquecido é fundamental. Quer dizer, o direito a fazer uma parvoíce aos 20 anos, que não venha a ser prejudicial aos 30, aos 25, aos 22, é essencial. E hoje em dia isso não existe. O meu filho entrou, está ali atrás, e nós temos esta conversa em casa porque assim não há aquilo que as crianças fazem hoje, até pode ser que não sejam eles a gravar, outra pessoa qualquer grava, e a verdade é que nós vemos, por exemplo, cada vez mais quando os jovens vão fazer uma entrevista de trabalho, os futuros empregadores a fazerem uma busca pelas redes sociais, etc. E eu acho que isso nós ainda não começamos a ver quais vão ser os efeitos detrimentais dessa incapacidade de ser esquecido. Eu acho que isso, quer dizer, a nossa memória é falível por uma razão importante, aliás. E por isso, eu acho que isso é uma área que será certamente cada vez mais importante e vai ser muito interessante perceber como é que isso afeta as gerações. Dito isto, e eu acabo, eu diria que o conceito de privacidade, e a doutora Maria do Céu disse isto logo ao princípio, está sempre a mudar, não é? Muda, e é óbvio que para os jovens de hoje é muito diferente do que é para mim, se calhar é diferente, pronto. Mas quando associamos essa mudança a uma incapacidade de esquecimento, eu acho que estamos a gerar um problema muito complicado para o futuro. Sem dúvida. Talvez para terminar esta ronda, voltávamos à professora Sandra. Então, só aqui algumas ideias então breves que eu gostaria de dizer. Eu acho o caso espanhol muito interessante, não é? Portanto, mas existem, pronto, alguns estudos que também estou envolvida, em que mostram que os jovens, portanto, esta geração que agora tem entre os 18 e 20 e tal anos, confia mais em algoritmos do que nos humanos. E isto está relacionado também com os desafios para a banca de futuro. Portanto, é uma banca que vamos contar com ainda mais digitalização e tem muito a ver com cá está, a privacidade é um conceito dinâmico e muito a ver com as preferências, as nossas preferências ao longo destas gerações. Portanto, os jovens confiam em algoritmos mais do que em humanos. Isto parece um pouco assustador e ver o que é que nós podemos fazer, vamos contra ou não contra, há questões aqui que se levantam. Pois acho muito importante, e aqui na questão da regulação e o direito a ser esquecido é um ponto importante. Acho que temos também que repensar e desenhar muito bem a regulação, não só em relação à privacidade digital, como em qualquer outra área. E aqui posso dizer também, relativamente a estudos da área da economia comportamental, a forma como se questionam as pessoas tem um impacto muito grande, não é? Se, por exemplo, nós sabemos que o direito de ser esquecido basicamente o que diz, é o direito dos utilizadores em solicitarem aos provedores de serviços de internet que removam os seus dados
pessoais da internet. Portanto, como diz, portanto, o direito é os utilizadores solicitarem. E nós sabemos que nós somos todos afetados por uma questão muito básica, que é a inércia. Portanto, e nós vemos isso, não é? Há estudos, por exemplo, que mostram a grande discrepância na questão da doação de órgãos entre países cuja default option é ser doador e noutros em que nós temos que dizer ativamente que queremos ser doador. Portanto, as percentagens são totalmente diferentes. Portanto, aqui temos que repensar também muito bem isto. Portanto, qual a percentagem de pessoas que ativamente solicita aos provedores de serviços para que removam os seus dados? E o facto de não solicitarem não quer dizer que não o queiram fazer. E isto é muito importante ter em consideração, porque nós desenhamos, os reguladores desenham, hoje em dia a maior parte de regras, de incentivos, pacotes de incentivos, seja o que for, legislação, com base numa hipótese standard, e daí também, em que a economia também está muito relacionada, que é o facto de nós sermos, para lá, decisores racionais. E não somos, não é? Portanto, não somos totalmente racionais, temos uma série de falhas cognitivas, enviesamentos emocionais, entre outros aspectos que têm que ser considerados. E até agora, toda esta perspectiva muito comportamental tem sido deixada de fora na definição, na legislação e na construção de melhor regulamentação e regulação. Portanto, eu acho que era aqui um ponto muito importante que eu gostava de deixar para terminar a conversa, que o direito a ser esquecido, mas como perguntar, é também muito importante, e perceber, não é? Perceber, testar se calhar, para ver o que é que funciona melhor. Porque hoje em dia nós temos uma série de legislação que nós temos que aceitar, os cookies, não é? Portanto, ou não. Portanto, é-nos pedido uma série de ações, e muitas das vezes nem interessa como é pedido, a gente quer é pôr ali a cruz o mais rápido possível e entrar na página. Portanto, é perceber ao fim e ao cabo o que é que as pessoas percebem ou não. Portanto, temos que perceber a fundo o que é que as pessoas sabem ou não sabem, dar mais literacia financeira e desenhar essa regulação muito melhor para garantir maior privacidade digital. Portanto, era isso. No fundo, resultou aqui um pouco deste debate que um paradigma individual, liberal, que coloque no consentimento a grande arma de proteção da privacidade, não funciona a montante. Nós aceitamos, nem temos ali a literacia digital para discutir, e também a ideia de requerer a exclusão ou a correção ou a retificação ou a eliminação de dados, quando colocada na mão de pessoas individuais, também não tem funcionado. Isso levava-nos para outra questão: se deveria haver órgãos e quais que representem interesses coletivos, difusos, por exemplo, utilizadores de certas áreas de banco, de publicidade, disto, que pudessem efetivamente requerer a eliminação desses dados. E também isso é muito atual perante a discussão que tem havido de metadados. Já todos perceberam que de meta tem pouco, são dados muito concretos. São dados que dizem que eu, às 15 horas e 36 minutos, mandei uma mensagem à professora Maria do Céu e que eu estava num sítio e ela estava noutro. Portanto, às vezes fala-se em metadados como se estivesse muito distante. Não, são coisas muito concretas e que estão todas guardadas desde 2009 e as operadoras mantêm-nas guardadas. Mas, enfim, eu penso que seria agora o momento de passar para o público, para termos mais visões, perguntas, comentários breves. Quem é que tem alguma pergunta aqui do auditório? Está. Tá? Não sei se está a ouvir. Está. Tenho aqui primeiro umas perguntas do online, se podemos já. Muito perguntas bem. Perguntas online, comentários. muito bem. São ambas um bocadinho céticas. A primeira é curioso falar-se em remar contra a maré. Será isso sequer possível ou desejável? Será uma educação ética e a regulação das grandes corporações? É delas que falamos? A mesma pessoa, mais um bocadinho à frente, pergunta: há uma memória total sem possibilidade de seletividade. Como regular? Como educar?
Outra pergunta, comentário é: como ir contra a digitalização se o Estado obriga cada vez mais a ter que aderir, como por exemplo os medicamentos e exames, e até na área da educação, com a emissão dos certificados digitais? Eu acho que de alguma forma até já respondemos, Já foi sendo penso eu, respondido. a esta ideia de não ser possível, pelo menos da minha parte, penso que não é possível Se irmos calhar- contra a digitalização. O que temos é que, dentro do mundo da digitalização, escolher caminhos no sentido de beneficiar o máximo daquilo que nos pode dar e tentar limitar aquilo que nos pode prejudicar, mas não é propriamente travar a digitalização, que me parece um bocadinho quixotesco, para dizer a verdade, neste momento. Certamente. A questão da regulação é uma questão interessante, porque, e a Maria do Céu falou disso há pouco, não é? Quer dizer, a regulação demora anos a fazer-se, para se fazer bem, quando sai já quase está necessariamente desatualizada, mas mesmo que até não estivesse, passados uns anos já o estaria, e por conseguinte, e depois temos a questão também de que os reguladores e os técnicos, as pessoas que sabem de tecnologia, não são necessariamente as mesmas, ou seja, é muito, muito difícil. Claro que é importantíssima, não, e é importante que continue a fazer-se, mas é difícil. Mas no espaço europeu, quem faz a regulamentação, de facto, todos os saberes estão presentes. Estão os saberes e estão os representantes dos cidadãos dos 27 Estados-membros. Por isso, são processos longos. Às vezes nós criticamos porque dizemos a Europa leva muito tempo a fazer o que quer que seja e é muito burocrática, mas isto é o preço da democracia. E, de facto, para se fazer um regulamento, para se fazer uma diretiva, nós temos à volta de 2, 3 anos, mas até ao momento em que ela sai, ela está a ser permanentemente atualizada e a receber contributos por parte dos mais diversos setores, comunidades, Estados-membros, e por isso, quando ela sai, ela naquele momento está atualizada, efetivamente, e reúne todos esses saberes, o que é mais difícil numa legislação nacional. Temos uma pergunta do público e depois a professora Sandra pode responder tudo. Era exatamente à professora Sandra que eu ia começar por fazer uma pergunta. Afirma que os mais jovens são favoráveis aos algoritmos, mais favoráveis comparando com... Mais próximo, professora. E sem abanar o... Então, eu queria perguntar-lhe se não acha, com a sua capacidade de avaliação, que isso terá a ver com a maneira como lhes vendem os algoritmos. E, portanto, aí há uma grande necessidade de uma educação, porque eu própria, às vezes, fico estupefacta verificando a maneira superficial e perfeitamente sem princípios com que se vendem todas as coisas relacionadas com a inteligência artificial, com o algoritmo, nomeadamente na área da saúde. E há uma coisa, eu só já vou passar, porque eu não faço parte do grupo, mas só queria fazer um comentário, que é assim, nas relações humanas diretas, a privacidade é muitas vezes até, ou melhor, a proteção da privacidade até muitas vezes é exagerada, às vezes com efeitos negativos. É dito que as pessoas não podem perder a sua privacidade, e eu recordo-me quando, eu costumo falar com microfones, não sei o que é que querem que eu faça mais, mas lamento, não estou a ver maneira de falar melhor. Mas o que eu ia dizer é que, de facto, no que diz respeito a relações pessoais diretas, relações humanas, sem interferência da máquina, há de facto até muitas vezes uma desculpa esfarrapada, desculpem o termo, para não se utilizarem determinados dados, dizendo que envolvem a privacidade das pessoas. No entanto, é um contraste completo com o que se passa no que diz respeito a tudo o que não é controlado e é feito exatamente através de métodos artificiais, desde as nossas redes sociais até exatamente a quantidade, como foi dito ainda hoje aqui, de perguntas, questões tolas e exageradas que nos fazem quando nós vamos tratar de qualquer assunto e que muitas vezes quebram essa privacidade. Portanto, há uma perversidade na maneira como isto é feito. Eu queria ouvir a opinião das pessoas, porque eu acho que falou-se que não havia dois rumos, mas muitas vezes esses dois rumos são enfatizados.
Eu só para terminar, lembro-me que fiquei perfeitamente estupefacta quando alguns dados importantíssimos para avaliar no início da pandemia determinadas características relacionadas com a população, e foi dito pela Direção-Geral de Saúde, com ar perfeitamente à vontade, que não nos podiam fornecer porque íamos quebrar a privacidade das pessoas. Ora, aí, claro que eu sempre aprendi que o direito individual é ultrapassado sempre pelo coletivo, não é? E aí, nesse momento, era absolutamente indispensável termos quebrado a privacidade para termos informações fidedignas que podiam servir depois para muitas pessoas serem mais bem tratadas e as coisas serem mais bem avaliadas. Mas quando se trata da máquina, é ao contrário. E, portanto, mas eu queria especificamente que me respondesse à questão, porque eu acho que os jovens estão perfeitamente assim ludibriados em relação aos algoritmos, e muita gente tem muita culpa disso. E tem muita culpa disso, sabendo exatamente que está a utilizar uma arma de uma forma errada. Pronto, era só isso. Obrigada. Muito bem. Obrigado, professora Heloísa Santos, professora de Medicina e de Genética Clínica, que nos honra também com a sua presença. E antes de respondermos, até para irmos elaborando, não sei se há mais alguma questão, está ali. Muito obrigado. E, pronto, e com estas duas perguntas introduz-se aqui, de facto, entre outros, o tema da inteligência artificial, o problema dos dados de saúde e aqui, de alguma forma, o problema da cibersegurança, que também é um tema que estava aqui latente. E, de facto, Portugal é um país muito amigo das tecnologias, mas muito pouco sabedor de cibersegurança, não é verdade? Mas passávamos então à pergunta muito direta sobre o seu estudo, professora Sandra Maximiano, sobre os algoritmos. Então, aqui clarificar tem a ver com uma questão, portanto, não é em geral, não é uma confiança maior nos algoritmos de uma forma generalizada, mas sobretudo relacionada a uma área financeira. E aí a justificação que nós damos, e tem muito a ver com portanto, com estas novas gerações que viveram, foram gerações que cresceram ou que sofreram enquanto crianças o impacto da crise financeira de 2008. Portanto, em Portugal aconteceu um pouco mais tarde, portanto, nos Estados Unidos 2007, 2008, portanto, 2011, 2012 em Portugal. Portanto, a desconfiança que existe em relação ao setor financeiro e às decisões humanas, à corrupção e a todas essas, portanto, e à falta de transparência, portanto, que justificam essa maior confiança nos algoritmos. Portanto, não consigo generalizar se é uma confiança que se passa em termos gerais, se bem que temos alguns inquéritos que para a área da saúde também existe essa confiança e muito a ver com a percepção e também pela informação que existe, não é? Porque quando existe um erro médico ou quando existe algum problema exacerbado, largamente exacerbado na comunicação social, isso faz com que também aumente, ou que achem que toda a robótica, todos os algoritmos acabam por ter melhores decisões do que a decisão humana. Portanto, tem muito a ver com a questão do erro humano e da própria corrupção. E, como disse, o que se pode intervir a partir daí são questões para, obviamente, para pensarmos. Depois, eu acho que aqui há toda a razão quando se diz que a literacia demora muito tempo, portanto, educar demora muito tempo, só que é preciso ir educando. E quando falamos em educação, a literacia financeira, a literacia digital, neste caso, não é apenas reduzida à questão da cibersegurança, tipo passwords passwords, por exemplo, mais seguras, não só nestes aspectos muito relacionados ou diretamente relacionados. Uma educação que é muito mais holística, nomeadamente as questões comportamentais, não é? Conseguirmos pensarmos mais de futuro e não só sermos tão enviesados pelas decisões presentes. Portanto, todos esses conhecimentos, toda essa educação que se vai fazendo de uma forma transversal em muitas disciplinas é muito importante. Portanto, e não podemos deixar de a fazer só porque não tem efeitos imediatos. Portanto, e daí acho que há algo que tem que ser feito ao mesmo tempo que utilizando a legislação vigente e olhar para as falhas e não falhas que existem nessa legislação e melhorá-la. Portanto, essa é sobretudo a minha visão. Concordo totalmente que o que se disse que se calhar hoje em dia na esfera
algumas esferas nas relações interpessoais, acabamos por ser muito mais privados do que éramos. Portanto, nós vemos as relações com a vizinhança, as relações em termos de sociedade, não é? Que hoje em dia, e posso dar alguns exemplos que me chocam. Hoje aconteceu um exemplo numa daquelas grupos que existem lá de onde cresci, portanto, de uma área local onde eu cresci, em que alguém dizia: a minha filha estuda longe e gostava muito de saber como é que pode fazer amigos, portanto já ninguém sai para a rua, como é que pode fazer amigos aqui desta zona. E eu lembrava-me, tinha amigos, imensos amigos, porque andávamos todos na casa uns dos outros, portanto, e aquilo era muito fácil. Também me chocou muito, e posso aqui partilhar convosco, há uns tempos que fiz uma experiência com os alunos, portanto, eu tenho da área de economia experimental, e uma aluna disse-me para um design experimental em que ela me diz: era preciso trazerem amigos, e ela diz: mas se calhar era melhor pensarmos com alunos da escola secundária, porque eu não sei se é possível conseguirmos mais do que 4. Não sei se é as questões da pandemia, se é as questões de como é que as pessoas hoje se relacionam, que é muito, sobretudo até nestas relações mais impessoais, à distância, de uma forma mais digital, mas o facto de trazer pessoas, conviver com elas, estar com elas, começa, para estas gerações, parece ser uma coisa mais complicada. E isso realmente choca. E que está tudo, obviamente também tudo muito relacionado com estes aspectos. Deixa-me só aqui dizer um outro ponto em relação à medicina em particular, e contra mim falo. Eu acho que existem os benefícios e, obviamente, desvantagens da falta de menos ou mais privacidade digital. E temos alguns estudos feitos na área, portanto, relacionados com a questão da medicina, em que, por exemplo, em que se informam os pacientes de qual é a sua posição em termos do cancelamento, ou seja, as vezes que eles cancelam as consultas à última da hora, portanto, isto são estudos experimentais que nós fazemos, para depois, que têm efeito no comportamento, ou seja, nos próximos cancelamentos. Portanto, a questão aqui é que, sobretudo nos hospitais privados, mas também nos hospitais públicos, não é a maior parte, mas uma grande percentagem, cerca de metade das consultas são canceladas à última da hora, que implica um grande custo, não só custos financeiros para os hospitais, mas também, obviamente, para a saúde das pessoas, né? Pessoas que poderiam ser atendidas e deixam de poder ser atendidas quando esses cancelamentos são feitos à última da hora. E estamos a utilizar, obviamente, informação que fica recolhida e que depois é utilizada para influenciar um comportamento numa dada direção. E foi aquilo que eu comecei a dizer. Há, por vezes, algumas vantagens de se poder utilizar essa informação para o bem-estar, para uma otimização, para uma melhoria do bem-estar social. Como o caso da pandemia, que foi muito bem referido, não é? Se calhar havia aí que se justificava utilizar essa informação para perceber melhor e para intervir melhor. Portanto, temos aqui perceber, e eu acho que caso a caso tem que ser analisado, nomeadamente até para estes estudos, para fazermos estes estudos de intervenção, onde se usa informação para, eventualmente, até manipular determinados comportamentos, eles são alvos de comissão de ética, da aprovação de comissão de ética, e isto tem que ser sempre muito estudado e pensado caso a caso. Portanto, não é dizermos que a privacidade por si só, a 100%, se calhar também nos leva para um ponto que não é o ótimo, e há ali há aqui um balanço, um equilíbrio de forças que temos que ter em consideração. Obrigado. Ouvimos agora a professora Ana Viseu, também para responder às questões que entender. Eu gostei muito daquele jovem que participou. Gostei muito de saber que há pessoas mais jovens envolvidas na proteção de privacidade, logo aí, e que pensam sobre isso. E este exemplo que ele deu sobre o uso de mecanismos legais para tentar forçar mudanças à lei existente ou mudanças às práticas das companhias, e isto é feito muito em Portugal menos, mas tem sido feito noutros países. Para mim, são sempre aspectos, são sempre exemplos importantes, mas eu não quereria que isso fosse a nossa ferramenta principal. Funcionam, e quando funcionam, muitas vezes ajudam-nos a todos.
Mas há mais a fazer e estas coisas são complementares. A professora Sandra falou sobre a literacia digital, que é importantíssima e que é difícil de transmitir às camadas mais jovens ou às camadas, quer dizer, a nós todos, na verdade, mas que é importantíssima. A formação técnica. A professora Maria do Céu falou sobre aspectos, quer dizer, sobre o relembrarmos a importância da privacidade e da identidade, da liberdade. Falou-se aqui, quer dizer, todos estes aspectos são importantes e nós... Eu gostaria que nós continuássemos a trabalhar em todos, sabendo que, quer dizer, o conceito de privacidade para mim é um bocadinho como o conceito da digitalização, mudou, pronto. Como é que ele vai acabar por ser? Será diferente do que era quando nós não tínhamos um telefone e não estávamos constantemente, pronto. Que ainda assim, com esta mudança, se reserve um espaço privado e um espaço, um direito ao esquecimento, para mim é incrivelmente importante. Como é que chegamos lá? Penso que devemos usar todas estas ferramentas, inclusive uma que aquela jovem não mencionou, que é, para mim, fundamental, que é impor-se regras às plataformas na altura em que elas estão a ser desenhadas. Ou seja, assumir que isto é uma questão que tem que estar presente no desenho inicial e não com remendos após já todos usarmos redes sociais, já todos usarmos o Facebook ou o telefone. Aquele jovem falou também da desmonetização e eu penso que isso é uma outra ferramenta que é importante e que as plataformas já usam, mas que tendem a usar como castigo. Quando, por exemplo, se alguém faz qualquer coisa que viola as regras do Facebook ou do YouTube, a plataforma muitas vezes acaba por lhe retirar dinheiro como forma de incentivo a que as pessoas se portem de uma maneira. Talvez isso seja outra questão, que é já uma questão legal, mas gostava que, quer dizer, no fundo o que nós acho que saímos daqui todos com a consciência, se calhar já entramos assim, que esta questão é multifacetada e que não há uma solução apenas. Mas gosto muito de ter trazido o exemplo destes casos que vão a tribunal e que obrigam a lei a mudar e que obrigam e que tornam visíveis, porque essa é outra questão, não é? Aquilo que é muitas vezes transparente, que é como é que funcionam os algoritmos, que dados é que recolhem, de onde, o que é que se faz com eles, para onde é que eles vão. Quer dizer, tudo isso muitas vezes as companhias esforçam-se por tornar isso invisível. Estes casos expõem estes mecanismos e são importantes para isso. Ora bem, estamos aqui de facto a discutir a cidadania digital, mas as ciências da vida e a saúde são uma dimensão muito relevante. E de facto não sei se a professora Maria do Céu Patrão Neves, presidente do CNECF, Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, tem uma reflexão que nos possa transmitir sobre a pergunta feita. Será que estamos a ser demasiado rigorosos no acesso aos dados de saúde para a investigação biomédica, ao mesmo passo que realmente a privacidade está a ser tão afetada nas outras áreas da vida social? Se é que bem interpretei a pergunta da professora Heloísa. Em relação a esta matéria, como em relação a todas as matérias que dizem respeito ao ser humano, raramente nós temos a resposta sim ou não. E por isso, em relação a este aspecto, a mesma coisa se verifica. Todos nós temos consciência que não só os dados pessoais têm valor, e nem sequer estou a falar do valor que adquirem no mercado, têm valor para as pessoas, como os dados da saúde são dados sensíveis. Lembrem-se das primeiras discussões que hoje nos parecem velhinhas, porque realmente são discussões do século passado, do acesso de seguradoras, por exemplo, a dados de saúde. Na altura, a nossa atenção focava-se neste aspecto. Hoje em dia são tantos que este é apenas mais um entre todos os outros. Por isso, aqui é preciso usar discrição, é preciso ter critérios. Nem todos os dados podem ser simplesmente divulgados porque alguém tem uma investigação muito importante.
é preciso saber quem é que avalia se a investigação é importante e quem é que aprecia se para essa investigação são mesmo necessários dados. E por isso nós temos comissões de ética que fazem precisamente este tipo de avaliação. O interesse da investigação científica, a pertinência dos dados que se pretendem, saber se realmente são os necessários para, ou se não são excessivos para o tipo de investigação que se deseja, garantir que não há um duplo uso dos dados a que se tem acesso, garantir, dentro da medida do possível, a anonimização ou pseudo-anonimização desses mesmos dados, a utilização agregada, por aí adiante. Por isso, há muito trabalho feito nessa área. Eu acho que o exemplo que a professora Heloísa dava não entra dentro aqui do padrão, porque há questões concretas, como aquela que ela apresentou, que nos põem a pensar, será que neste caso não se justificava? Também não temos todo o cenário. Agora, em termos gerais, que é a resposta que nós aqui podemos dar, em termos gerais, nem sim, nem não, mas caso a caso. E é por isso que existem, efetivamente, organismos que observam o caso a caso. Não vale a pena optarmos por extremos quando temos várias alternativas, porque os extremos só por si geralmente são pouco eficazes. Também em relação à pergunta que o jovem fez, se é por via jurídica, eu estou totalmente de acordo com o que a professora Ana disse e acrescentaria. Aqui não vale a pena também escolher se é a lei do pau ou se é a lei da cenoura, não é? Porque se calhar precisamos um bocadinho das duas. O exemplo do direito a funcionar é importante e é educativo, mas criar uma cultura de proteção e de respeito em relação aos dados pessoais também é importante. E os dois caminhos têm que ser feitos, não temos que optar, temos que simplesmente investir em ambos. E aqui é que caminhamos para soluções mais eficazes. Também é verdade que a percepção que nós hoje temos de privacidade é diferente. Não por causa dos exemplos dos vizinhos ou dos amigos, devo dizer, porque aqui não me parece que haja uma questão de privacidade. Há um estilo de vida. Quando nós vivemos num condomínio com não sei quantos andares e saímos de manhã e chegamos à noite, não conhecemos os nossos vizinhos e não temos oportunidade sequer para ter alguma intimidade com os vizinhos. De repente, se um dos nossos filhos também é colega do filho de um outro vizinho, aí já começa a haver um espaço de contacto e começa a haver abertura, diálogo nesse mesmo contacto. Por isso, eu não coloco essa questão de vizinhos e de amigos em termos de privacidade, mas em estilo de vida. Os jovens muito frequentemente fogem para as suas atividades, têm N atividades extracurriculares, alguns fecham-se também a jogar na internet e, por isso, são estilos de vida diferentes, não é bem a questão da privacidade, diria eu. Agora, não há dúvida nenhuma que a concepção de privacidade hoje é diferente. E tudo, o jovem, eu dificilmente represento os jovens. E por isso, perdoem-me a ousadia, sobretudo os jovens que aqui estão. Mas, como observadora, diria que a percepção é totalmente diferente e o apreço, a valorização da privacidade é também diferente. E se pensarmos num outro exemplo, que esse já me é bastante próximo, que é o do plágio. Hoje os jovens têm uma grande dificuldade de perceber o que é plagiar, porque se está na internet é nosso. E se é nosso, é de todos, e toda a gente escreve, não há aspas, não há citações, não há nada, porque é tudo nosso. Aliás, há alguns estudos interessantes para avaliar a percepção que os jovens têm daquilo que é e não é plágio. E esta noção está a ser erodida. E eu coloco aqui um certo paralelismo também com a noção de privacidade, com a facilidade com que o jovem grava tudo e coloca tudo on. Por isso, é uma percepção diferente. Eu acho que estamos, de facto, a assistir a uma erosão de conceitos que, noutra altura, eram muito importantes. Precisamos agora de ver se hoje em dia ainda fazem sentido. E eu diria que a privacidade, por tudo aquilo que já disse e não vou repetir, continua a fazer sentido e, por isso, vale a pena investir, quer na via do direito, quer na via da cultura, para educar todas as gerações e perceber como, sem um espaço
de privacidade, nós corremos o risco de viver alienados de nós mesmos, ou seja, sem densidade, sem interioridade, sem identidade e só a sermos a imagem dos outros e a imagem que os outros fazem de nós próprios, mas não nós. Ora bem, penso que encerramos com chave de ouro e penso sentir no olhar dos colegas que não são precisos mais 20 segundos para encerrarem, mas se o desejarem, mas penso que não. Encerramos assim, de facto, com esta ideia de que é preciso manter, para além de um ponto de interrogação, também um ponto de exclamação na privacidade digital, lutar por este direito humano, este direito, e agora falo ao jurista, que está nas declarações universais, nos pactos internacionais, na Convenção Europeia e na Constituição, e que tem que valer também no novo mundo, na nova economia, na nova sociedade digital, com as devidas adaptações. Tivemos aqui uma visão das ciências da comunicação e da sociologia da ciência, da economia do comportamento e da ética aplicada. Agradecemos a atenção de todos nesta sala e os muitos em casa hoje e depois também fica disponível online. E encerro aqui esta terceira conversa, este terceiro debate deste ciclo, Construir uma cidadania digital. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.